gente do YouTube, bom dia. Tô de pijama ainda porque a gente começou a rotina hoje. Pra quem não sabe, desde os primeiros vídeos eu falo a respeito da questão do sono do Lucas. Eu tenho um pouco de dificuldade em trabalhar o sono dele, ele dormir mais tempo. Normalmente durante o dia ele dá em torno de umas 3, 4 sonecas. Teve semana passada que ele tava dando meia hora só de manhã e meia hora à tarde. E à noite acordando de 1 e 1 hora. Então, assim, eu tava ficando muito cansada, tô ficando muito cansada, né? E com isso eu não durmo, eu tenho as coisas a fazer de casa, tenho que arrumar a casa, tenho que fazer almoço. Na quarentena meu marido tá aqui trabalhando, né? Então, assim, eu tenho muita coisa pra fazer nos tempos que ele dorme durante o dia. E mesmo assim ele tava dormindo pouco. Então, assim, muito difícil eu dar atenção, eu cuidar e eu ainda ter saúde psicológico para cuidar dele com calma, com carinho e ainda fazer tudo na casa, porque ele não dormia direito à noite. Ele acordando de 1 e 1 hora à noite e acaba que até ele mamar, descansar, dormir, começar a dormir, dava meia hora, a gente dormia meia hora, acordava de novo. Então, assim, tava muito apertado. Então, essa semana passada, uma conhecida minha me indicou, ela tá fazendo um curso de 7 dias com o Dr. Odilo Queiroz, e ela me indicou, ela me mandou um e-mail e pediu que eu fizesse uma inscrição. E eu fiz a inscrição e deu certo, graças a Deus, e eu tô fazendo o curso desde a semana passada. Agora eu tô falando desse jeito baixinho porque ele tá tirando soneca, gente, eu vou mostrar pra vocês já já lá. E aí eu queria compartilhar com vocês como tá melhorando essa questão. No curso ele fala que tem diversas causas para o neném não dormir. Rotina, na verdade falta de rotina, né? Falta de rotina, de ter um ritual de sono. Até para sonecas é bom você ter começar um ritual de sono, começar acalmando o neném e tudo mais para o neném dormir. Tem que estar escurinho, até nas sonecas do dia tem que estar escuro. Porque para o neném descansar bem, né, essa soneca durar. Porque as sonecas do dia, elas são muito importantes para o sono da noite ser um sono bom. E ao contrário, se o sono for bom à noite, não interfere nas sonecas do dia. Ou se o sono for ruim à noite, não interfere nas sonecas do dia. Mas as sonecas do dia interferem no sono da noite. E aí essa questão toda. Acaba que Matheus ficando aqui, ele até me ajuda. Só que acaba que o Lucas quer mais peito à noite e tudo mais. Então, assim, sobrecarrega a mim mesmo. E essa questão de casa, a gente não pode deixar de ser dona de casa, de cuidar das coisas, né? Eu tava tentando encaixar o Lucas na minha rotina. Então, assim, Matheus em casa, eu tava tentando fazer almoço meio-dia, arrumar a casa, muito preocupada de deixar a casa limpa e tudo mais. Porque são 3 pessoas, né? Eu e ele e o Lucas. Então, assim, tem muito mais bagunça na quarentena. Quando era só eu e o Lucas, eu organizava, não tinha tanta bagunça. Acabava que era só mais louça e tudo mais. Mas agora não, tem mais trabalho, né? E aí acaba que eu tava tentando encaixar o Lucas na minha rotina. Só que ele tem a rotina dele, tem a hora dele de dar sono, ele já começa a dar sinais. Então, assim, ele já começa a passar a mão na orelha, passar a mão no rosto. Ele começa a ficar bravo, ele se arranha se ele não dormir. Então, assim, eu tava fugindo um pouco da rotina dele e tava tentando encaixar na minha e não tava dando certo. E no curso, o doutor Odilo, ele explica que a gente tem que encaixar na rotina do neném. A gente, na verdade, tem que observar os sinais, né? E eu comecei a observar. Tem mais ou menos uns 4 dias que a gente começou o curso e eu comecei a observar a hora que ele normalmente dá sinal de que ele tá com soninho. Agora são 9h20, mais ou menos. Então, ele já tá dormindo. Ele começa a dar sinal de sono 9 horas. Ele acorda por volta de 7, 7h30 da manhã. Então, ele fica esse tempo todo acordado até 9 horas. Então, assim, eu já tô começando a pegar a rotina dele. O sono da noite, tem dias, ó, desses 4 dias, 2 dias ele dormiu 2 horas, acordou. Aí dormiu 2 horas e acordou. Só que tem 2 noites que ele voltou a dormir 1 hora só e acorda. Eu vejo que também é um pouco de gás. Chega à noite, de madrugada, ele quer fazer cocô, ele faz cocô. Ele se aperta, se aperta, se aperta e vai e faz cocô. Eu não sei como é que eu vou conseguir regrar, eu vou até ver com a pediatra essa questão do cocô, se não tem como trabalhar essa questão de mamar, não sei, pra ele fazer cocô durante o dia e não à noite. Porque o fato dele ficar com gases e vontade de fazer cocô à noite, ele fica se espremendo e acorda, né? Então, assim, das 7 vezes que ele acordou hoje,
3 foram por causa de gases, de fazer cocô. Troquei a fralda dele 3 vezes. Então, assim, não foi só mamar. Então, eu preciso me organizar quanto a isso. Mas tá dando certo, eu tô mais descansada, graças a Deus. Hoje eu não dormi bem. Ele acordou a cada 1 hora, então ele acordou 7 vezes, deu 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu levei pro Matheus. O Matheus ficou com ele de 6 horas até 8 horas. Na verdade foram as 6h30 que eu deixei ele, e aí ele ficou até 8 horas. Então, assim, eu dormi esse tempo, né? Porque os períodos da noite, meia hora, até eu pegar no sono é a hora que ele acorda de novo. Eu não consigo pegar no sono rápido, eu tenho um pouco de insônia. Então, assim, ele acordou de 1 hora, ele acorda, mama uns 10, 15 minutos, aí fica no colo um pouquinho pra pegar no sono mais pesado. Quando eu coloco ele na cama, já deu meia hora. Aí pra eu dormir, eu demoro mais uns 15, 20 minutos pra dormir. Quando eu durmo, ele acorda de novo. Então, assim, tá mais ou menos assim. Então, eu tô tentando resolver essa questão do sono. O doutor, ele explica que tem diversas causas, como eu falei no início do vídeo. Pode ser fome, pode ser rotina, né? Não ter rotina do neném. Muito estímulo, questão de muito barulho, essas coisas. Eu também deixava ele muito junto comigo na TV. À noite ele gosta muito, ele é muito curioso. Então, ele gosta muito de TV, ele gosta muito de estar com a gente. Então, ele briga muito com sono. E ele fala também da questão das associações. Então, assim, ele realmente associou ao meu colo e ao colo do Matheus para dormir. No meu colo ele mama e dorme. E no do Matheus ele acalenta ele em pé e aí ele dorme. À noite, quando a gente vai dormir, quem consegue realmente fazer o Lucas dormir mais é o Matheus. Nessa primeira dormida de 9 horas, 10 horas da noite. Matheus que consegue encaixar ele no horário e para ele começar a dormir. Porque comigo ele não dorme, ele fica brigando com sono. Ele fica chorando, mama, chora, 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 mas não dorme. Ele quer ficar acordado. Mas aí começa a doer a cabecinha e tudo mais. Que o médico também explica que tem uma pressão. A mesma pressão que acontece com a gente quando a gente não dorme, acontece com os nenéns, né? E aí, gente, a gente tá trabalhando isso tudo, né? Nas acordadas de madrugada, ele acorda, ele fica no meu colo, eu dou mamar, e aí ele já pega no sono, é mais tranquilo. Mas mesmo assim ele acorda muitas vezes. E aí a gente tá tentando essa rotina, né, do sono. Então eu verifiquei que o problema dele tanto é que o médico fala que as associações durante o dia não tem problema, é à noite. Então eu já vi que essa questão de de dormir com ele cama compartilhada, ele fica sentindo o cheiro do leite, isso atrapalha. E não é fome, porque o Lucas entrou no 4º mês, agora tem 5 dias que ele... 4 dias, hoje é dia 6, 4 dias que ele tem 4 meses. Então, assim, ele tá basicamente 3 meses completos. Ele tá com 8,425 kg, então ele tá com tamanho de bebê de 9 meses. Ele tá com 17 centímetros. Então, não é fome, ele tá tendo um bom crescimento, né? Não é fome. Eu vi que é questão de rotina, que a gente tava com falta de rotina, eu tava tentando encaixar ele na minha rotina, mas a minha rotina é toda atrapalhada. Eu vou fazendo as coisas e tudo mais, e não, a gente tem que encaixar na rotina dele. Tô começando a trabalhar isso. Tanto é que ele tá conseguindo fazer em torno de 4, 5 sonecas no dia. Ainda não chegou um período grande de 2 horas, mas ele faz soneca de 1 hora, às vezes meia hora, mas tá descansando mais, tá ficando um bebê mais calminho, né? Ele sempre foi muito calminho, gente, mas assim, pra mamar, quando ele tá com vontade de mamar, e pra dormir ele chora. Na verdade, pra dormir ele chora mesmo. Pra mamar ele não chora tanto. Então ele é um bebê muito tranquilo. Mas nessas 2 horas, realmente, são as horas mais confusas aqui em casa. Mais bagunçadas. E aí eu vou mostrar pra vocês, né, mais ou menos, né? Seria interessante vocês, na próxima vez que tiver o curso do Dr. Odilo, vocês fazerem um curso, né? Que assim, realmente me ajudou, tá me ajudando. Eu consegui entender o que eu preciso fazer. Eu preciso observar o meu neném, preciso observar as necessidades dele, eu preciso observar o que tá acontecendo e tá funcionando. Se Deus quiser, eu vou conseguir criar uma rotina de sono, de tranquilidade. Eu preciso deixar a casa tranquila para ele. A gente não pode deixar o bebê estressado, gente. Quando o bebê estressa, libera um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio fica no sangue.
Eu sei que bagunça tudo, dá efeito vulcânico, o neném fica muito irritado. E a gente precisa trabalhar isso, o neném precisa de calmaria. O neném é um neném, gente. O Lucas saiu da barriga tem 3 meses, entrou no 4º mês. Tem 4 meses que o Lucas saiu da barriga. Agora que ele tá conhecendo o mundo, agora que ele tá sabendo o que. A partir do 3º mês ele começa a entender que ele não é grudado em mim, que ele é outra pessoa e tudo mais. Agora que ele começa a entender o ambiente, que ele começa a enxergar um pouquinho melhor. Então, assim, o bebê precisa de calmaria, precisa de carinho. A gente precisa ter paz para falar com o neném. Lógico que a gente tem que brincar, estimular o desenvolvimento e tudo mais, mas tudo com calma. Porque se a gente deixar ele muito estimulado, muito nervoso, se a gente causar muito nervosismo neles, eles vão ficar muito estressados. E neném estressado, eles não dormem bem, não se alimentam bem e tudo mais. Então é isso. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho ali como é que eu faço pra ele dormir durante o dia. Porque antes eu dormia com ele na sala. Então eu assistia TV, tô assistindo TV, fazia as coisas, brincava com ele. No claro mesmo na sala, eu colocava ele no sofá e ele dormia. Só que tinha um barulho da TV, o meu barulho, e aí acabava que ele não dormia direito. Então eu comecei a colocar ele no quartinho dele, do jeito como o médico ensinou, no escurinho mesmo, que a gente fica naquela preocupação, né? Se a gente... durante o dia tem que parecer dia e tudo mais. O médico explicou que tem que ter as sonecas iguais a da noite, no escurinho. Você descansa quando você vai dormir à tarde? Ó, eu coloquei musiquinha na TV de dormir, né? De ninar. Eu dancei com ele um pouquinho aqui, e aí ele dormiu no meu colo, não mamou. Ele dormiu em pezinho assim, e eu dançando com ele. Coloco essa música de ninar, vou mostrar aqui pra vocês primeiro a música, depois eu mostro ele lá dormindo, tá? Aí eu coloco essas músicas que são só sinfônicas, só na verdade é o instrumento, né? E ele dorme. E aí o quartinho dele. Eu não sei se vocês observaram, na janela do quarto dele tem cortina blackout. E eu fecho ela toda, mesmo assim fica um pouquinho de luz. E eu coloquei, onde coloco o mosquiteiro, eu coloquei um outro cobertor, né? Porque, pra deixar bem escurinho, porque o médico explica que tem que ficar escuro. Você à noite, gente, desculpa, porque aqui tá parecendo um pouco do armário. Você à noite não precisa descansar eu, pelo menos, eu não consigo descansar no claro. Então, assim, eu vejo que ele vai dormir melhor. Tem mais ou menos uns 20 minutos que ele já tá dormindo. Se fosse uma soneca na sala, no claro, ele já tava acordando. Então, assim, acaba também atrapalhando a rotina da casa. Eu, já consegui arrumar, porque eu vou arrumando aos poucos, mas já consegui arrumar o quarto, né? E vou conseguindo resolver minha rotina aqui também, né? Parte de dormir, eu não durmo durante o dia, né? Não tô conseguindo tirar minhas sonecas ainda, não consigo suprir a necessidade das sonecas da noite. Mas, na verdade, gente, o sono da noite não recupera durante o dia. Então, eu preciso de dormir bem à noite, né? Mas, assim, eu não tô conseguindo ter tempo ainda. Ele dorme 1 hora, nessa hora que ele dorme, eu vou arrumando as coisas, né? Deixa eu voltar lá, mostro pra vocês. Mostrando pra vocês a bagunça. Essa aqui é a fraldinha, né? Que é pra jogar fora. Isso tudo eu tenho que arrumar. Olha a bagunça da casa. Isso tudo eu tenho que arrumar, né? Eu me preocupo muito em deixar a casa arrumada, não por questão de outras pessoas, mas pra mim mesma. Eu não me sinto feliz, né? De casa bagunçada. Então, nessas sonecas do dia que ele tira, eu arrumo. Então, aqui, ó, eu tava... ele começou a dormir agora, então eu tô filmando. Mas eu tava arrumando o quarto, então tem roupinha aqui. Olha o cocô, gente, ele só faz cocô assim, sujando a roupa, meu Deus do céu. Aí eu tava arrumando aqui o quarto, né? Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês, voltar no assunto da rotina. Então, o doutor Odilo, ele liberou essa tabela pra cada dia. Eu tô no dia 4, né? Então, ele colocou as sonecas, até 6 sonecas aqui, mas se o seu neném tirar mais sonecas, aleluia, obrigada, né? Agradeça a Deus, porque é muito bom. Que horas que dormiu e que horas que ele despertou de cada soneca.
o ritual do noturno, né, é a primeira dormida da noite que você vai colocar ele para já entrar na dormida da madrugada. Aqui o Lucas começa em torno de 9h30, 10 horas. Então, o horário do início que começou o ritual. Se você colocar música, se você dá banho, faz massagem para relaxar, para depois ele dormir, e que horas que ele dormiu. E os despertares noturnos, que horas que ele acordou e que horas que ele voltou a dormir. E se entra o efeito vulcânico. Entrar em efeito vulcânico quando começa a chorar, inconsolável, essas coisas, né? E aí, gente, comigo tá funcionando bem. Eu comecei, então, tem 3 dias, eu tô entrando no 4º dia. Ontem foi um dia que. Então, gente, ontem foi diferente, o dia 3, porque a gente foi pra minha sogra, né? Eu ia falar avó, minha sogra. E lá é um pouco diferente, né? A casa dele, né? Então acaba que as sonecas ele tirou no claro, com barulho e tudo mais. Não colocamos musiquinha e tudo mais. Então, assim, interferiu no sono dele da noite, por isso que hoje ele acordou 7. Acredito eu que tenha sido isso, porque não foi fome. Ele acordou 7 vezes. Se ele tivesse só acordado as do cocô, que foram 3 vezes, era tranquilo, né? Então é isso, gente. Então, assim, eu tô no 3º dia e eu acredito que esteja funcionando, né? Eu espero aqui dar depois meu relato pra vocês, que o Lucas tá dormindo bem. Mas por enquanto eu ainda tô trabalhando. Então, assim, uma dica que o doutor dá, que eu vou falar aqui pra vocês. Gente, observe o neném de vocês. Observem os sinais, observe quando ele tá cansadinho, observe quando ele tá com fome. Observe seu neném. Seu neném dá sinal. E assim, tenta respeitar ele. Ele tá com sono, deixa ele dormir, coloca ele para dormir com calma, com muito carinho, com muito amor, com calma, gente. Seu neném vai ser muito calmo se você for calmo. Nessa correria do dia, a gente fica muito assim preocupado, coloca de qualquer jeito e o neném, ele vai absorver esse nervosismo, essa correria nossa. Então, assim, trabalhar essa questão da calmaria, a questão de rotina. E neném tem que tirar soneca durante o dia, gente. Tem que tirar. Para ele ser um neném tranquilo, calmo. Se uma criança de 7, 8 anos, eu quando era no colégio, eu dormia à tarde, eu chegava do colégio, almoçava e dormia a tarde toda. Até adolescente eu fazia isso. A gente dormia a tarde toda e ainda dormia à noite. Imagina um neném que está em crescimento, que ele cresce assim, de um dia para o outro ele cresce 2 centímetros. Aumenta o peso, aumenta cabelo, unha. Tipo assim, o Lucas, eu cortei a unha dele tem 2 dias, já tá com a unha grande. Então, assim, é muito crescimento. Então, assim, pensa o tanto de mudança que tá acontecendo com eles e como que eles precisam dormir, né? Então, assim, respeitem isso. Fome, se seu neném tiver fome, você vai observar. O Lucas, eu sei que ele não é fome porque ele é muito gordinho para a idade dele. Mas o que acontecia com ele, que agora eu já estou conseguindo trabalhar? Eu dou mamar para ele, eu deixo mesmo muito tempo. Na verdade, eu já deixava, só que ele mamava rápido. Com 5 minutos ele já mamava, parava. Porque eu dou livre demanda, mas ele mamava tipo assim, meia hora, 1 hora. Então ele mamava pouco, enchia um pouquinho, aí mamava daqui a pouco de novo, um pouquinho e ia. E agora não, ele já tá dando em torno de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas cada mamada. Então ele já tá dando uma mamada maior. Nunca foi fome o do Lucas para acordar à noite, porque realmente foi o que eu falei. Ele engordou, a médica fala não é fome. Ele engordou, ele tá numa estatura maior do que a idade dele. Então são as outras coisas que a gente precisa trabalhar. Então assim, tô passando essa dica para vocês. Eu vou colocar o Instagram do Dr. Odilo aqui para vocês. Ele, assim, eu sigo muitos Instagrams, muitos médicos, muitos Instagrams sobre sono e tudo mais, mas ele foi o que realmente conseguiu passar uma orientação que funcionou com o Lucas, né? Então, assim, eu vou passar o Instagram dele pra vocês aqui, vou colocar. Vou colocar também o Instagram do Lucas, tá? Pra vocês seguirem. Gente, todos os assuntos que a gente vai colocar aqui, que eu vou colocar aqui no vídeo do YouTube, eu normalmente discuto no Instagram. Eu coloco pra vocês me passarem o que vocês querem ver, falar sobre. Também aqui nos comentários, se vocês quiserem algum assunto, vocês acharem interessante a gente conversar, debater sobre outro assunto, vocês podem conversar aqui, tá bom? Mandarem seus comentários aqui. Curtam o vídeo, compartilhem. Eu espero aqui estar ajudando alguma mãezinha que esteja na mesma situação.
Sei que muitas mães mesmo. Nesse curso dele, foram 70 mil mães que se inscreveram. Eu tenho certeza que tem muito mais mães que não sabiam desse curso. Então, assim, 70 mil, pelo menos, tem problema com o neném para dormir. Então, assim, é um assunto realmente muito... que acontece em quase todas as famílias. E a gente precisa organizar. A gente precisa organizar a vida do neném. Até para o neném ser um neném feliz, um neném tranquilo. Não tem coisa mais bonitinha do que um neném calmo, gente. Um neném, nossa, um neném tranquilo. Pensa um neném que chora, um neném que sofre, um neném nervoso. Gente, é muito difícil. Pensa o sofrimento do bichinho, entendeu? Tanto que esse neném sofre. Então, esse neném tem que ter rotina. A gente pensa, o neném tem que se adaptar a barulho, o neném tem que se adaptar à nossa rotina, o neném tem que adaptar à nossa correria. Não, gente, a gente tem que adaptar. Você decidiu ser mãe, você decidiu ser pai, você tem que entender que você tem um neném, que o neném precisa de cuidados especiais, cuidados diferentes, ele precisa de um ambiente tranquilo, ele precisa de pessoas que respeitem o que ele é. Então, assim, é um neném, gente, é um bebê, é um nenenzinho novinho, a gente tem que respeitar, né? Eu me pego até algumas coisas que aconteceram no primeiro mês do Lucas, tipo, na primeira semana, a gente recebendo visita e barulho e luz. Gente, é neném. O bichinho tinha poucos dias aí, hoje eu me pego, gente, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar o neném, a gente tem que respeitar o tempo do neném, a gente tem que respeitar o crescimento, a gente tem que respeitar, saber observar o nosso neném e ver o que ele tá precisando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, realmente foi o que eu falei. Curtam, compartilhem, comentem aqui pra gente, tá bom? Fico muito feliz de vocês estarem acompanhando o nosso canalzinho, né? É um canal que eu tô tentando passar minhas experiências, o que tá dando certo, o que não tá dando certo, aqui com o Lucas, tá bom? Não deixa de seguir a gente no Instagram, não, tá? Beijo, tchau!